Meus amigos, minhas amigas, nesta oportunidade eu quero cumprimentar você com a doce e meiga paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos um versículo da Palavra de Deus que nós encontramos na primeira epístola de João, o capítulo é o 3 e o versículo é o 6, que diz o seguinte: Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. A mensagem que nós temos para você nessa oportunidade tem como um tema quem permanece nele. Permanecer no Senhor significa mais do que uma decisão de palavras. É uma decisão de coração, de espírito. Quem permanece no Senhor Jesus não vive, em primeiro lugar, não vive no pecado. Nós temos aqui o versículo 6, que nós temos lido o capítulo 3 da primeira carta. Todo aquele que permanece nele quem? No Senhor, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu e nem o conheceu. O que significa isso? Significa que a pessoa não tem prazer em uma vida de pecado. O coração dessa pessoa que anda de acordo com a vontade do Senhor, na presença do Senhor, permanece no Senhor, o seu coração é voltado para Deus, para o Senhor, e não para o mundo de pecado. Em segundo lugar, quem permanece nele traz muitos frutos. E esses frutos são agradáveis ao Senhor. Se você olhar para a sua vida nesse exato momento, dê uma olhada na sua vida, para dentro do seu coração, os frutos da tua vida espiritual são agradáveis a Deus ou são desagradáveis? Sempre se faz necessário nós meditarmos e analisarmos a nós mesmos. Às vezes a gente analisa a vida do outro e se esquece da nossa. E os seus frutos, como estão? E os meus frutos, como estão diante do Senhor? É momento de nós refletirmos que uma vida na permanência na presença do Senhor traz frutos, e é o fruto do Espírito, não é as obras da carne. Quem permanece nele guarda os seus mandamentos. Nós temos aqui o capítulo 3, o versículo 24, que diz o seguinte: E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Você está observando aqui no versículo 24 a diferença daqueles que realmente permanecem em Deus? Qual é a diferença? Essa pessoa que permanece em Deus tem a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo que vai guiar essas pessoas naquilo que é agradável a Deus, agradável a Ele, o Senhor. Então, permanece, guarda os seus mandamentos. Quem permanece nele, guarda os seus mandamentos. Em quarto lugar, quem permanece no Senhor não pode ter uma vida de ódio. Quem permanece nele, ama o seu irmão. Nós temos aqui o capítulo 2 da primeira carta de João, versículo 10, que diz assim: Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Olha como é interessante a gente observar uma vida na permanência, na presença de Deus. Há o amor, a alegria da presença do Espírito Santo. Essa pessoa está na luz, não está nas trevas, está na luz. Em quinto lugar, quem permanece nele anda como Cristo. Ou seja, o exemplo que essa pessoa tem para si e que ela observa fielmente é o exemplo de Cristo.
É o exemplo do Filho de Deus. E nós sabemos, aqui no versículo 6 do capítulo 2, a palavra de Deus dizendo assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. O seu procedimento, a sua maneira de agir, de reagir, de argumentar, de viver, de se comportar, é parecido com Cristo? Se é, você permanece em Deus. Se não é, a sua atitude deve ser de mudança. Sair do mundo das trevas e entrar no reino da luz. É isso que tem que ser a atitude daquele que está errado. Tem que se consertar. Quem permanece nele, ou seja, no Senhor, permanece na palavra. Nós temos aqui o Evangelho de João, não é a carta, é o Evangelho. O capítulo é o 8 e o versículo é o 31, que diz o seguinte: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Ou seja, um discípulo, um cristão autêntico, é aquele que permanece na palavra. Alguém diz assim: não, permanece em Deus, mas não permanece na palavra, as palavras caem por terra. Para permanecer no Senhor, tem que permanecer na palavra. Em sétimo lugar, quem permanece nele, permanece na doutrina. Capítulo 2, versículo 24 diz o seguinte: permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Então, a palavra, o ensino, a doutrina é que faz a diferença. A presença do Espírito Santo é o que faz a diferença na vida daqueles que realmente permanecem no Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude hoje e sempre. E queremos convidar você para se inscrever no canal e fazer com que esta palavra tenha o seu avanço em muitos outros lares, em muitos outros corações, tocando nos corações e levando pessoas ao conhecimento de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.